eu comecei a pensar sobre o tempo, eu comecei a receber uma mensagem, e como uma voz dizendo assim, uma das coisas mais incríveis, fantásticas, extraordinárias, mais fascinantes é o tempo. Então quando eu vou para Gênesis, capítulo 1, verso 1, eu começo a encontrar minha história, fala comigo, no princípio. Interessante que o tempo é a moeda mais valiosa que eu e você temos. Se você perder tempo, você nunca mais recupera. Tem gente que diz assim, eu vou recuperar agora o tempo perdido. Não, o tempo que você perdeu, você jamais vai recuperar. Você terá talvez outro tempo para compensar ou fazer o que deveria ter sido feito lá atrás. Mas aquele tempo já se foi, ele não volta mais. O tempo é o nosso bem mais verdadeiro, é o nosso bem mais valioso, mais precioso. É o nosso infalível marcador de calendários. O tempo, ele foi criado, quando diz aqui no princípio, algumas pessoas dizem que aqui nasceu o tempo. Na verdade, eu discordo, eu não vejo o nascimento do tempo. Eu vejo o início da contagem do tempo no meu tempo. Mas eu creio que esse princípio já é anterior à nossa existência. Então eu vejo que o tempo, ele conta a nossa história com detalhes. Ele traz momentos específicos e o lindo de tudo é que ele marca momentos onde eu e você congelamos e traduzimos como memórias. A vida acaba sendo um apanhado de instantes. E quando você liga um instante no outro, você fala da sua vida, da sua história e de tudo que te aconteceu. Mas, sem o tempo, você não teria história. Sem o tempo, você não saberia discernir por que você está aqui. Um dia, Deus deixou registrado no capítulo 1, verso 14, por que Ele criou o tempo. Ele diz o seguinte, que nesse verso 14 Ele começa a contar, organizar o tempo como história, para determinar para que esse tempo serviria na sua criação. Olha só o que Ele disse. E disse Deus, estou aqui no quarto dia da criação, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre dia e noite, e sejam eles, fala assim comigo, para sinais, e para tempos. Olha o que Deus está falando, Ele diz, que aqui parece que começou a contagem do tempo no meu tempo, na minha existência, nesse tempo Cronos. Ele fala que o sol, a lua ou os astros, aquilo que Ele criou e fez separação entre dia e noite, não é simplesmente para que eu e você acordássemos ou despertássemos e víssemos um sol ou a noite escureceu. Não. O que Deus está falando aqui é que o que Ele criou não só separa dia e noite, mas o que Ele criou também faz as estações. Ele disse que o movimento do nosso planeta, que a gente chama de transladação ou translação, ele é o que faz com que o nosso planeta tenha um ano, tenha 365 dias, onde nós contamos um ano, e aqui ele faz a mudança das estações. Na verdade, quando eu entro aqui no tempo, as estações do ano, elas só acontecem por causa da inclinação da Terra com relação ao Sol. Nosso planeta
quando ele entra na translação de 1 ano, presta atenção agora, ele traz 4 fases na vida do planeta. Eu e você conhecemos, chamamos isso de estação. A primeira fase é primavera, depois vem o verão, depois o outono, depois o inverno. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou tem um significado. A minha existência nesse planeta também tem 4 fases. A nossa história, querendo ou não, gostando ou não, tem 4 fases. E esse tempo que Deus disse que a função principal do tempo é mudar as estações do ano, conforme o ano vai prosseguindo. Imagina se não houvessem estações, como seria a nossa vida? Seria sem cor, tudo do mesmo jeito, todos os dias o mesmo clima, todos os dias a mesma forma. Quando Deus estabelece os sinais e as estações, ali está traduzido como tempos, mas são estações, é porque Ele traz novidades de tempos em tempos e nenhum dia é igual ao outro. Vem um dia, vem uma noite, a noite se fecha, vem um outro dia, não é igual ao anterior, e já vem outra noite, que não é igual àquela que passou. E assim Deus foi trazendo sobre nós o sentido de vida e o sentido de existência. Agora preste atenção. Um dia, eu peguei a Sara, levei-a numa ponte e ficamos ali onde passava um rio. E eu peguei um graveto e eu joguei o graveto lá em cima. E eu e ela ficamos olhando e aquela água trouxe o graveto. E ela ficou olhando e o graveto passou. E eu disse: Sara, qual é a lição que você tira disso? Você entendeu o que aconteceu aqui? E ela disse: claro, papai, você jogou um galho lá na frente e a água trouxe e passou por debaixo da ponte. Então eu perguntei assim: não, filha, a lição é outra. Eu disse: essa água que passou e levou o graveto, nunca mais você a verá novamente. Toda a água que você está vendo é outra água, e essa que passa por você, nunca mais você vai vê-la novamente. A lição não é que ela traz o que você joga nela, a lição é que tudo passa. Presta atenção. O que é bom na sua vida, passa. O que é ruim na sua vida, passa. O que é difícil na sua vida, passa. O que é terrível na sua vida, passa também. A lição era outra. Eu disse: não, filha, a lição é outra. Tudo que você fizer na vida não é permanente. Nada aqui dura para sempre. Só tem 2 coisas que duram para sempre. Deus diz que Ele é o eterno, Ele dura para sempre e a sua palavra jamais passará. As outras coisas, tudo aqui passa. Seu vigor passa, sua juventude passa, sua beleza passa. Eu estava olhando minhas fotos e eu falei assim: nossa, que cara bonito você era. Meu, olha como você está agora. E eu falei: não dá para ajeitar, não dá. Eu queria voltar a ser quem eu estava nas fotos, mas tudo na vida. Olhe para você, olha como você mudou. Alguns falam: ainda bem, né, Gabi? Olha que linda. Dá alguns anos para ela, daqui a uns 100 anos você vai ver como é que está. É ou não é, Gabi? Tudo passa.
Então fica aquilo que a palavra de Deus diz, que Ele criou tudo isso. Esse ciclo é para estações, e quando você tiver um momento difícil, aquele que você falou aqui, Nayara, que não suportaria, que tentou se matar várias vezes, que tentou tirar a sua vida desde os 6 anos de idade, onde a vida parece que montou um cenário de desgraça para você, e você não suportava ser uma chacota da própria vida e da própria existência, então o melhor a fazer é tirar a minha vida. E Deus não deixou. Sabe o que Ele estava ensinando? Que tudo na nossa vida é água sob a ponte. Fala, água sob a ponte. Por mais difícil que esteja a sua história, por mais difícil que esteja a sua caminhada, por mais que você queira desistir e fale consigo mesmo, eu não tenho mais forças, como a Silvana falou aqui, por mais triste, eu digo a você, é água sobre a ponte. Alguém encosta nas crianças aqui? Leva elas lá atrás, para conversar lá atrás. Olha o que a palavra do Senhor diz. Um dia, eu presenciei a morte de um homem que não soube lidar com o revés. Tinha 12 anos de idade. Eu tinha um amigo que se chamava, o apelido dele era Ia, e nós jogávamos futebol, e um ia na casa do outro chamar para jogar bola logo cedo. Eu entrei na casa dele, e ele disse, bate na minha janela, para eu acordar. Fui acordá-lo logo cedo, 7 da manhã, quando eu entro, e vou chegando na janela dele, tem um quartinho. O quarto estava com a porta aberta, mas era um quarto de bagunça. E havia um barulho assim naquele quarto. Nheque, 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 nheque. Parecia uma corda roçando em algum lugar. Eu estava com receio e com medo. Falei, meu Deus, o que tem isso aqui? Bato na janela dele ou não? Olhei para o quarto. Falei, vou ver o que tem aqui. Estava aberto. E lá o pai do meu amigo estava pendurado numa corda, enforcado. E ele balançava e o peso do seu corpo fazia esse barulho, como um balanço, numa corda verde. Ele não soube lidar com a dificuldade. Ele não soube lidar com o revés. Ele não sabe que tudo vai passar, que Deus distribuiu estações, tempos. Tempos aqui, na tradução, na outra tradução, chama-se estações. Deus estabeleceu estações para sinais. Ele está dando a dica, Ele está mostrando um letreiro enorme para nós. Ele está falando, ei, eu vou dizer a você que você não precisa desistir da vida, e nem achar impossível as coisas que estão acontecendo com você, e nem achar que você nunca vai conseguir, porque eu estou dando sinais de que tudo vai passar, de que tudo vai mudar. Não precisa se desesperar, se descabelar, não precisa jogar a toalha, não precisa desistir. Não, eu vou me matar porque eu fui abandonada. Não precisa. Deus está dizendo, ei, tem estações, elas vão mudar. Esse choro dura um tempo só, daqui a pouco vai voltar a alegria. Calma, aguenta firme. Não, eu não vou, porque eu fui dispensado do trabalho, eu não tenho mais o que fazer, nem sei o que fazer para pagar minhas contas. Deus está dizendo, não tire a sua vida, não desista da sua vida, vai passar. Isso aí é água sobre a ponte. Isso aí é um tempo onde você está sofrendo, mas que não vai durar para sempre, vai passar. Deus está dizendo para nós, logo na primeira página, nos primeiros versículos da Bíblia, ei, eu começo a Bíblia dizendo que eu conto seus dias, eu conto sua história, e eu te dou recursos para que você cumpra a sua história.
Quando você olha para a palavra de Deus, Eclesiastes 3,15 diz o seguinte: tudo vai passar, porque tudo que existe já existiu. O que diz aqui é, o que é já foi. O que era, o que eu acho que é novidade, já aconteceu. Olha o que diz. Deus pede conta do que passou? Não, já passou. Tem gente carregando um peso enorme, um fardo enorme. Cada estação da vida apresenta cenários incríveis. Quando você olha a primavera, você vê tudo florido, os campos floridos, as flores, as aves cantando, parece que a alegria invadiu o planeta. Olha que cenário espetacular. Quando você vê o verão são a estação dos dias mais longos, é o tempo mais quente da terra, são os tempos dos frutos, os frutos acontecendo e vingando, toda a terra frutificando, alimento em abundância por causa do calor, da energia, dias longos, noites curtas, e você vê o verão chegando. Mas depois nós experimentamos, fala comigo, o outono. O outono é o tempo que a terra começa a descansar, onde os frutos começam a cair, onde as folhas começam a murchar, onde num ciclo que Deus sabiamente Ele colocou, onde essa estação começa a preparar a terra para a próxima que virá, que se chama inverno. O inverno é onde não há mais beleza, não há mais cores, não há mais alegria. O inverno é onde tudo para. Você pode orar, orar, orar. Se você está no inverno, nada produz. Você fala, mas Deus não está vendo isso? Será que Ele não está olhando que eu estou sofrendo? Será que Ele não percebe que está doendo tanto? Claro que Ele sabe. Você que não entendeu ainda a estação que está vivendo. Nós vivemos um tempo que é primavera, tudo é alegria. Tudo você faz, você começa a andar na rua e fala, estou com fome, e daqui a pouco, uma coxinha cai dentro da boca. Você fala assim, nossa, servir a Deus é bom demais, você está na primavera. Chega um outro tempo que você investe, dizima, oferta, profetiza, faz campanha e nada acontece. E você está num período de inverno e não sabe. Mas uma coisa é certa, a sua vida com Deus nunca é a mesmice, nunca é a mesma coisa. Uma mulher chegou até mim e ela me disse assim, eu não acredito mais no amor. É a segunda vez que eu sou abandonada, e sou abandonada com filhos. Os filhos ficam para mim, esses homens não valem nada, eles só me usam e abusam, me usam como objeto. Eu não acredito mais no amor. Me diga, me convença de que o amor existe e por que eu devo continuar viva, porque senão, Rinaldo, você será a última pessoa que vai me ver viva, porque depois da conversa com você, eu vou tirar a minha vida e a vida dos meus 2 filhos. Então eu disse a ela, calma, primeiro, não é porque você não acredita no amor que ele não existe. Calma, vamos para o outro lado. E eu comecei a conversar com ela. E enquanto eu conversava com ela, eu lhe falei do amor de Deus, que ele é diferente do amor de homens. Foi o que a Naera falou. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, ela citou Isaías, o Senhor me recolherá, Ele me sustentará. Então ela me disse, prove para mim, porque eu preciso viver. Então eu comecei a falar do amor de Deus e o que Deus fez para que ela estivesse ali. Eu disse, as suas escolhas erradas, fala, escolhas erradas. Segura essa.
te levam para a estação que você escolheu. Porque a vida é feita de escolhas. Você escolhe a pessoa errada para se casar, você vai ter mais inverno do que verão, mais inverno do que primavera. Se você escolhe a pessoa certa, você tem mais primavera do que inverno. Cada um colhe aquilo que semeia. Nós fazemos isso. Então ela começou a entender que não foi Deus e que no final de tudo ela foi levada a Cristo. E ela foi tão grata a Deus, saiu da minha presença, aquela que até minutos atrás estava ali dizendo, olha, eu vou tirar a minha vida e a dos meus filhos. Ela voltou para a igreja, se reconciliou com Deus, começou a servir a Deus, e ela estava tão apaixonada, mas não tinha o que dar a Deus. Então ela fez o seguinte, ela foi para a igreja e se ofereceu para ser faxineira na igreja. E ela cuidava da igreja, das flores da igreja, ela mudava as coisas, tirava as coisas de lugar, começou até a ter atrito com a pastora do local. Mas ela fazia isso chorando, porque estava abandonada, porque estava sozinha, porque não tinha esperança, mas apaixonada pelo Senhor. E eu disse a ela na conversa que nós tivemos o seguinte, vem para Jesus, encontre-se com Deus, e Ele vai mudar a estação da sua vida. Então, você nunca mais vai se lembrar daquele que te desprezou, e não vai nem querer saber onde ele vive, porque Deus te dará uma estação nova. Ela guardou aquilo, e ela limpava a igreja chorando, e pedindo a Deus por algum milagre. Enquanto ela estava ali, apareceu alguém. Esse alguém a levou para um altar novamente. Eles conseguiram uma casa, construíram uma família. Os 2 filhos dela são muito bem-sucedidos. E hoje, esses 2 filhos que ela queria matar, são o maior orgulho deles e a razão dela continuar viva. Olha o que eu falo para você. Às vezes, no momento de dor, no momento de descontrole, você toma decisões, pode tomar decisões que vai comprometer todo o seu futuro, e Deus está falando, é só água sobre a ponte, calma. Não, eu não aguento esse desprezo, eu vou me matar. É só água sobre a ponte que Deus está falando. Não, eu não vou dar conta, eu não vou continuar vivendo assim, e sendo ignorado, sendo desprezado, não vou viver assim. Deus está falando, é só água sobre a ponte, é só uma estação, é só um tempo. O choro pode durar uma noite sim, mas lembre-se, é só um tempo, a alegria vem logo pela manhã, aguenta firme. Mas eu estou chorando, chora, mas aguenta firme. Mas eu acho que eu não suporte, porque eu te darei forças. Deus disse logo nos primeiros versículos da Bíblia, é só uma estação. Você vai vencer. Você não é isso que está acontecendo. Você está nisso, mas você não é isso. O que Deus quer dizer para você hoje é que vamos ter os dias onde as pessoas vão testar você. Um dia eu estava na escola, estava nos Estados Unidos, fui numa escola e eu falei assim para uma menina que era da China. A gente falou em inglês. Eu vi o que você fez no verão passado. Eu falei isso e saí. A menina ficou desesperada. Olhou para mim assim, e a gente brincava. Era tudo brincadeira, eu não vi nada. Eu só tinha assistido um filme que o título era esse. Eu vi o que você fez no verão passado. Então eu passei por ela de novo e falei assim, Shen, eu vi o que você fez no verão passado. E saí. Essa menina veio atrás de mim desesperada e falou assim, não conta, porque ela começou a falar assim, ó, ele fez isso, fez aquilo, e a gente transou, mas não conta. Eu não sabia nada, eu não queria saber disso, eu não tinha perguntado isso. Mas é o típico de uma pessoa que não tem, que não sabe, que não consegue entender o tempo que ela está vivendo. Nós estamos vivendo assim. Muitas vezes nós somos testados. As coisas que vêm sobre a sua vida, às vezes é só um teste.
é só um blefe, o inimigo blefando que vai te destruir, e você se deixa levar. Deus está dizendo que eu e você, fala assim comigo, vamos viver estações estabelecidas por Ele, para ganharmos experiência. Fala assim, força, maturidade. Você só cresce debaixo de pressão, meu amado. Esses dias a Ayla veio para mim, deitou na minha cama junto comigo e falou assim, chorando, vovô, está doendo minha perna, mas eu não bati em lugar nenhum, não fiz nada, não fiz isso, não fiz aquilo. Então, eu meio que dormindo, comecei a passar a mão na perna dela, falei, vai passar, que eu não queria abrir o olho. Vai passar, e ela, vovô, mas está doendo ainda, o que é isso? Eu falei assim, isso aí é dor de crescimento, vai passar. Crescer dói, ser homem dói, porque hoje ser menino não dói, ser irresponsável não dói, ninguém cobra um irresponsável, porque você já sabe que ele é irresponsável, mas ser homem é ser cobrado, tem que suportar a pressão, tem que aguentar o tranco. Fulano fala assim, não, eu quero me casar, com o quê? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Vai viver do quê? Não sei. É claro que não pode se casar. Se a menina vai casar com o rapaz, porque ele é bonitinho, tem um queixinho bonito, tem um peitinho de pomba, ele fala assim, não, ele tem um peitinho de pomba, ele fica de noite na academia, e é por isso que você vai casar e vai comer o quê? O peitinho de pomba? Vai passar por uma estação ruim mesmo, vai cair de volta na casa do pai, da mãe, do sogro, da sogra, vai lá. Deus estabeleceu que eu e você temos que descobrir se você quer ser protagonista ou coadjuvante na sua história. Tem gente que vai passar aqui na terra só fazendo parte do cenário, e tem gente que vai governar. O que você quer? O que você quer ser? Por que você vive? Por que você luta? Como é que você lida com as crises? Às vezes a pessoa tem uma família linda, mas a pessoa é descontrolada. Ela tem a família espetacular, está dentro da igreja, mas a pessoa não aguenta a pressão, ela é impaciente, ela é nervosa, ela é violenta, o homem é raivoso, qualquer coisa já bate na cara dos filhos, já dá na cabeça, já xinga, já chuta, maltrata, ele não tem paciência, ele é descontrolado. Esse tipo de gente é tipo de pessoa controlador, que não gosta de ser contrariado e costuma tomar frente em tudo. E acaba destruindo a sua família, porque eles acabam afetando as memórias daqueles que mais o amam. Quantos de nós não estão vivendo isso? Eu tenho uma situação da minha mãe, eu queria estar lá, eu falei, um dia ela deitou assim no meu peito, e ela me contou um pouco do que ela vivia na sua mocidade. E ela morando no sítio, minha avó queria que ela namorasse um menino, um rapaz muito rico, e ela gostava do meu pai, que era pobre, pobre de marré, marré. E minha avó disse, ou você namora com fulano, ou você vai morrer. E ela pegava pedaços de pau, de lenha que se punha no fogo, que aquele tempo era fogão a lenha, e batia na minha mãe. E ela era tão violenta com a minha mãe, para demovê-la da ideia de gostar de um pobretão, que ela deixava minha mãe, depois de apanhar, deixava minha mãe sentada na porta da cozinha, do lado de fora da casa, à noite, para dormir ali, sentada. E minha mãe e minha tia ficavam juntinhas ali, uma abraçada com a outra por causa do frio. Minha mãe se casa com o meu pai, foge de casa por causa disso. Os dois se casam,
vêm para a cidade, saem do sítio. E quando vêm para a cidade, conseguem uma casa aqui na cidade. Conseguem comprar sua casinha. Tempos depois, minha avó teve um AVC. De 10 filhos, onde ela não maltratou, ninguém conseguiu acolhê-la. Então vem para minha mãe. E meu pai sabia, porque meu pai tinha sido maltratado pela minha avó. E meu pai permitiu que ela viesse para nossa casa. E aquela que apanhou, que fora desprezada, foi a que acolheu a minha avó. Me lembro de criança, minha avó ali, e minha mãe cuidando dela como uma enfermeira particular dela. E essa que minha avó maltratou, foi a que, na hora da morte, levou ela a Cristo, e ela se salvou. No leito, minha avó pediu perdão para minha mãe de tudo que fez. E minha mãe ganhou mais uma pedra na coroa. O que eu vou falar para você? Não desista. Não pare. Deus está vendo as injustiças contra você. Deus está vendo as dores que você passou esse ano. Deus está vendo tudo que falam de você. Tem gente que fala para te denegrir, outros para te destruir, outros porque são invejosos, não conseguem ser como você, tentam te diminuir, outros não alcançam o seu nível, então vamos abaixar o dele. Mas Deus está vendo tudo isso e Ele fala para você: aguenta firme, o que está acontecendo é só água sobre a ponte, daqui a pouco eu mudo a sua história, daqui a pouco eu mudo a sua história, amém, gente?